Quando a gente fala em tribunal do júri, é preciso olhá-lo e compreendê-lo a partir de diversas perspectivas. Falar em tribunal do júri é transitar em diversas áreas do conhecimento humano. O tribunal do júri não é e tão pouco pode ser concebido unicamente como um rito especial garantido pela Constituição Federal e estabelecido no Código de Processo Penal. Não. O tribunal do júri é mais do que isso. O tribunal do júri é um instrumento de efetivação da democracia. É nele e a partir dele que o povo se faz ouvir, que o povo diz o que quer naquele caso em concreto, que o povo julga os seus pares nos crimes mais graves e complexos da sociedade. Do ponto de vista da advocacia, da jovem advocacia, o tribunal do júri significa o local do direito em que meus olhos brilham, em que a minha alma se completa, em que tudo faz sentido. Ao vestir a beca e pisar no Palácio da Justiça, que é o Tribunal Popular, nada mais interessa senão a defesa do meu constituído. O Tribunal do Júri, que é palco de grandes debates argumentativos, de algumas encenações teatralizadas, é também um local de muita seriedade. É um local em que a gente precisa respeitar a dor humana. O tribunal do júri não pode ser compreendido como um campeonato em que há vencedor ou perdedor. O tribunal do júri é um local de discutir fatos graves a partir de uma perspectiva técnica e leal, respeitando todas as partes do processo. Portanto, para mim, o tribunal do júri, dentre tantas outras possibilidades do direito criminal, é aquilo que dignifica o nosso sacerdócio da advocacia criminal, é aquilo que dá sentido ao nosso trabalho e, como eu disse, faz os nossos olhos brilharem. O advogado criminal, em especial aquele que pisa no Tribunal Popular, precisa ter um senso elevado de humanidade. Precisa saber ouvir e se fazer ouvir. Há quem se agrade com um estilo de advocacia que é aquela advocacia do grito, do confronto, da briga. Tudo bem, esse é um estilo possível. Mas eu acredito numa advocacia feita com base, postura e atitude. Uma advocacia feita com técnica, lealdade, respeito e combatividade. E partindo desses critérios, dentre tantos nomes possíveis, eu destaco dois: Márcio Tomás Bastos e Jader Marques. Esses dois nomes representam muito bem aquilo que eu tenho como norte na advocacia. Ótima oratória, presença impecável de plenário, senso de humanidade sem igual e muito, mas muito respeito com todas as partes do processo. Esses advogados, esse modelo de advogado, de advocacia, é aquele modelo de uma advocacia feita com conhecimento jurídico, com conhecimento da vida humana, com técnica, com amor, com brilho nos olhos, mas sem perder a elegância e o respeito, que são fundamentais no momento em que se está julgando
aquele fato que vai mudar a vida de ambos os lados, da vítima ou dos familiares da vítima e do réu ou dos familiares do réu. Portanto, o tribunal do júri não deveria ser local para vaidade, não deveria ser local para grandes espetáculos e circenses e brigas. Respeito quem assim enxerga o tribunal do júri, mas a minha referência de um grande tribuno é aquele que consegue aliar a técnica, a elegância e a combatividade no seu sacerdócio, no seu ato de defesa. E por isso, eu, de tantos nomes possíveis, indico mais Thomas Bastos e Jader Marx, porque, ao meu juízo, exemplificam este modelo de advocacia. Eu penso que as faculdades representam, na vida do advogado, aquela base, aqueles elementos introdutórios e necessários para a sua formação profissional. Contudo, o direito, por ser dinâmico e constante, ele exige do advogado, do jurista, que esteja sempre se renovando. Essa preparação, ela não se dá em 5 anos de faculdade. Essa preparação, ela é diária. É claro que há faculdades que propiciam um aprendizado teórico prático do direito muito legal. Podemos citar o exemplo dessas faculdades que fazem júris simulados. Eu mesmo me apaixonei pelo tribunal do júri ao atuar como advogado de defesa num júri simulado. Então, é claro que existem situações e instrumentos acadêmicos que as faculdades podem e devem oferecer aos seus alunos para que eles saiam preparados para a advocacia e todas as outras áreas que o direito oferece. Mas quando a gente fala em preparação, isso está muito mais no aluno do que na faculdade. Preparação no direito é uma atividade constante, diária. A gente está sempre se preparando. Atuar no júri não é só saber de direito. Atuar no júri é saber de humanidade, de senso social, de história, de filosofia, de literatura, poesia. O júri fala de vida e morte. E, portanto, ele fala de tudo o que há na vida e na sociedade. E é dever do advogado estar preparado para, no ato de defesa, ser a voz e a vez daquele que já não reúne mais condições de se fazer ouvir. E, portanto, eu acredito, para responder de maneira muito agora objetiva, que a preparação para a atuação no júri, ela não é conseguida somente na faculdade. É necessário uma entrega diária, seja em pós-graduação, em cursos de extensão e em leituras. É necessário uma entrega diária para que o advogado esteja pronto para, quando chamado, exercer o ato de defesa. Eu acredito que o início da advocacia, o início do exercício da defesa no tribunal do júri, coloquem ao advogado uma série de obstáculos, dúvidas, incertezas, dificuldades. Isso é natural. Aliás, a dificuldade, as incertezas, as dúvidas, elas são inerentes à advocacia. A todo instante, o advogado se depara com situações complexas, com situações estranhas, com situações que ele não sabe
inicialmente o caminho a seguir. Situações de dúvida. É natural ter dúvida. Faz parte da advocacia ter dúvida. E nesses momentos de incerteza, não raro o advogado diz se sentir só, estar só. E esse é o erro da advocacia. Esse é o erro crucial quando se inicia na advocacia e quando se inicia no tribunal do júri. Sentir-se só. A advocacia não precisa e não deve ser assim. A advocacia se faz junto, se faz em parceria. Um outro fator importante é que em qualquer tarefa que formos realizar na vida, o que mais importa é o primeiro passo. E dar o primeiro passo pressupõe resolver os problemas internos, superar os obstáculos interiores que nós mesmos nos impomos. Estou falando aqui de angústias, de desconfianças, de medos que estão no nosso dia a dia, no nosso eu. E eles precisam ser superados, precisam ser enfrentados, precisam ser tratados, olhados, para que então eu consiga dar o primeiro passo. E eu digo isso em superar os problemas interiores porque o advogado, sobretudo o advogado de júri, ele precisa estar inteiro na sua defesa. Ele precisa estar completamente focado em realizar a melhor defesa possível. E para isso, ele precisa estar bem consigo mesmo. Portanto, iniciar no tribunal do júri, como iniciar em qualquer ação na vida, pressupõe querer e fazer. Eu acredito que você tendo ciência daquilo que quer e força de vontade para executar, a realização disso está logo ali. Basta ter perseverança. Seja espontâneo. Se divirta fazendo júri. Diversão não pode ser aqui compreendida como desdém ou como fazer de qualquer jeito. Não. A defesa, o exercício de defesa é um ato muito sério, que exige técnica, combatividade e lealdade, respeito processual e muita seriedade. Mas é preciso que o advogado se sinta feliz em realizar o seu sacerdócio. E para isso é fundamental a espontaneidade. Há quem entenda que na preparação que antecede o júri é fundamental ensaiar, decorar, pensar como será feito. Eu, particularmente, não ensaio, não treino. Eu estudo e preparo o júri. Eu converso e muito com os autos do processo. Sempre que possível, e deve ser sempre possível, conversar com os autos originais. A gente tira cópias, digitaliza, mas é sempre importante, e isso eu aprendi com o Dr. Jader Marx, conversar com os autos originais. Com as fotos coloridas, com o carimbo que está no verso da folha. E essa preparação é fundamental, porque é ela que vai permitir que a espontaneidade do advogado fale mais alto. Então, o que fica para quem vai fazer o seu primeiro júri é isso. Seja espontâneo, seja ético, combativo, seja a voz do seu cliente e, com muita seriedade, se divirta dentro do plenário de júri. O tribunal do júri é esse elemento místico, mágico, que tem a capacidade de fazer brilhar o olho do advogado criminal.
é um vício, é uma necessidade. É como se o advogado precisasse daquele momento, daquele sentimento para estar vivo, para sentir-se alimentado. O tribunal do júri, para muitos, é uma cachaça. Para mim, é uma paixão. É o que dá sentido à minha vida. E a gente precisa cada vez mais de advogados e advogadas de plenário, tribunos e tribunas. Precisamos disso. E precisamos também deixar de lado essa ideia de que a advocacia se faz sozinho. É momento de união e de resistência. Resistência ao endurecimento do direito penal, à criminalização da advocacia, à relativização das garantias fundamentais. E o Tribunal do Júri, como instrumento de efetivação da democracia que é, precisa de gente séria e disposta a fazer valer o direito de defesa. A advocacia se faz com união e resistência. Venham fortes.